Olá, alunos do sexto ano, sou o professor Marcos de Artes. Algumas turmas já me conhecem da sala de aula e agora sou responsável pela disciplina de artes para todos os sextos anos nessa nova forma de ensino. Estamos vivendo uma situação nova, não é mesmo? Mas vocês vão ver como a arte nos ajuda até nesse momento. Apreciar, interpretar e fazer arte contribui para a nossa formação e nos prepara para entender o mundo, além de ser algo que dá muita satisfação e realização. Preparados? Pois bem, nesse primeiro vídeo vamos relembrar o que já foi discutido nos primeiros meses do ano e avançar um pouquinho mais. Qual é mesmo o tema central de artes no sexto ano? Vou dar um tempinho para vocês se lembrarem. Lembrou-se? Você disse corpo humano? É isso mesmo. Nessa aula vamos falar um pouco sobre o corpo humano como presença na arte e como identidade também. Quando se fala em identidade, o que muitos lembram? Documento de identidade, o RG. E lá no RG tem o quê? A sua fotografia, o seu retrato. E o seu retrato já é algo que o identifica, não é mesmo? O rosto é parte do corpo e o corpo é um aspecto importante da nossa identidade. O corpo humano foi retratado pelo homem primitivo desde o tempo em que ele vivia em cavernas. Aposto que você já ouviu falar de pintura rupestre, não é mesmo? Rupestre tem a ver com rocha, pintado na rocha. Para esse tipo de pintura, o homem primitivo pintava usando seiva de plantas, carvão, terra, sangue de animais, tudo que produzia pigmento para a pintura e que estava à sua volta. E lá estava a figura humana retratada como essa encontrada numa caverna do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nessa época, o homem não conhecia a escrita, talvez por isso não assinasse suas obras, mas muitos deixavam a sua marca. Veja que imagem curiosa. Ela mostra uma caverna na Patagônia, na Argentina, a chamada Caverna das Mãos. Acredita-se que essa pintura foi feita há 5.000 anos antes de Cristo, e os pintores apoiavam a mão esquerda na parede da caverna e sopravam tinta sobre ela, criando assim um dos primeiros moldes da história. Mas vamos seguir em frente. O corpo humano também fascinou os antigos gregos, que, baseados na observação do real e por meio de esculturas, padronizaram um senso de beleza, um padrão de beleza. Essa é uma das mais famosas esculturas gregas, a Vênus de Milo, atribuído a Alexandre de Antioquia, ou melhor, Alexandre de Antioquia, esculpida em mármore no século II a.C. Hoje está exposta no Museu do Louvre, em Paris. No período renascentista na Itália, lá pelo ano de 1500, o inventor, cientista e artista Leonardo da Vinci, a partir de estudos de anatomia, que é o campo da ciência que estuda a forma e a estrutura dos corpos, o da Vinci criou o homem vitruviano. Nesse desenho de 1487, Da Vinci estuda as proporções do corpo humano. Vitruviano porque Da Vinci partiu dos estudos de um arquiteto da época chamado Vitrúvio. Agora vamos refletir um pouco de que forma usamos o corpo para as nossas manifestações artísticas. De várias formas, não é mesmo? Um tempinho para você pensar. São muitas as formas. Usamos o corpo humano, por exemplo, na dança. Um bom exemplo é a dança de rua, a street dance, que faz parte da cultura do hip hop, assim como o ritmo rap na música e o grafite na pintura. Essas três manifestações fazem parte do hip hop. E aí está uma imagem do Detroit Hip Hop Dance, um grupo internacional, um grupo nacional, sim, mas um grupo barretense, que até tem uma página na internet. Você pode consultar a página na internet
e buscando aí o Detroit Hip Hop Dance, que você vai ver o talento barretense nessa forma de arte. Alunos já me perguntaram se o futebol é uma forma de arte que usa o corpo. Bem, futebol é esporte, mas se pensarmos em um Pelé, um Maradona, um Neymar, com seus dribles fantásticos, quem sabe se também não é uma arte. Até o Chaplin, que aparece nessa imagem, está curioso sobre essa questão. Talentos eles têm com certeza, mas vou deixar essa questão em aberto. Usamos o corpo na pantomima, em que o artista pinta o rosto e, em silêncio, cria expressões e gestuais, geralmente cômicas. O ator inglês Charlie Chaplin, que aparece aí na tela, que nasceu em 1889 e morreu em 1977, era o mestre da pantomima e se destacou nos filmes mudos com seu personagem Carlitos, um vagabundo. Olha só o que ele disse. A pantomima é uma arte muito apreciada na Inglaterra e, sentindo-me inclinado para essa arte, fiquei contente por me poder dedicar a ela. Charlie Chaplin, olha só que exemplo legal. Charlie Chaplin se identificou com um tipo de arte e, a partir dela, criou aí uma carreira genial que vai ser eternamente lembrado por começar a gostar de uma forma de arte que é a pantomima. Pois bem, tem também a mímica, que usa o corpo como arte. Ela é meio parecida com a pantomima, mas a mímica é uma forma de expressão que utiliza gestos, também expressões corporais. O ator Gabriel Guinardi, que você pode procurar na internet também o trabalho dele, ensina detidamente a arte da mímica. A modalidade de arte chamada performance, que nós também já estudamos no começo do ano, utilizamos o corpo para transmitir mensagens. O artista performático usa a dança, o canto, o teatro para suas apresentações, ou nem precisa usar nada disso. Muitas vezes vale a intenção. Como se diz em arte, intenção tem a ver também com o conceito da arte. Veja o exemplo desse artista, o artista espanhol Abel Azcona, que em 2015, em Madrid, interpretou uma estátua, isso mesmo, uma estátua. E para ser estátua é só ficar parado. Mas só isso não, ele precisou do corpo humano para fazer esse tipo de arte, mesmo sem muito esforço, mas bem conceitual. Não teríamos arte também se não utilizássemos nossas habilidades físicas e mentais. Precisamos da mente e de alguma parte do corpo para produzir arte, seja na escultura, que é o trabalho artístico em 3 dimensões: a largura, a altura e a profundidade. O desenho, só para lembrar, tem apenas a largura e a altura. Não tem profundidade, que é o chamado 3D. E a escultura tem esses 3 elementos: a largura, a altura e a profundidade. Nessa imagem, o escultor gaúcho Rodrigo Azevedo, nascido em 1982, trabalha em uma escultura no Parque Pedras do Silêncio, na cidade gaúcha de Nova Petrópolis. É trabalho duro e que, com certeza, gera calos nas mãos. Também usamos a arte nessa estrutura física e mental na criação de pinturas. O artista plástico barretense Renato Amos Pereira, que por sinal é meu amigo, é um exemplo disso. Ele dedicou a sua vida às artes plásticas e hoje a sua arte é reconhecida no Brasil e no exterior, principalmente na França. Renato, que tem como um dos temas preferidos o corpo humano. O bordado também é uma arte manual. A cidade paulista de Ibitinga é a capital do bordado. Você sabia? Essa técnica, usada mais na arte popular, é muito rica e deve, com o tempo, pular das roupas para as grandes galerias de arte. Galeria de arte é o estabelecimento onde se expõe e comercializa obras de arte.
Olha só o talento desse artista de 27 anos que nasceu na Malásia. China Lian aprendeu a técnica do bordado ainda criança e faz verdadeiras obras de arte com agulha e tecido. Ainda uma das obras de arte de China Lian, note bem o talento e a sensibilidade dessa artista, que utilizou a linha para compor o cabelo dessa personagem. Talvez um dos fatores do bordado não ter sido uma técnica tão grandemente utilizada na arte seja o fato de estar relacionado a uma atividade feminina. Vocês acham que o homem não pode aprender a bordar? Eu acho que sim, que pode sim. Eu mesmo tenho vontade de aprender bordado. Existem artistas que bordam poesias em tecido. Imagine uma roupa bordada com poesias e imagens. Não ficaria legal? E aproveite para apreciar o trabalho de China Lian, procurando também na internet pelo trabalho. Mas vamos agora falar rapidamente como o corpo humano foi apresentado pelos diferentes movimentos artísticos em diversas épocas. Com esses artistas, desenham e pintam o corpo humano de maneira diferente, ou estilos diferentes. Quando não existia fotografia e nem celular que tira selfies e filma, o ideal era desenhar e pintar o corpo humano com o máximo de realismo possível, ou seja, retratar a realidade. Voltemos ao Renascimento, movimento que utilizava o padrão de representação do corpo humano inspirado nos antigos gregos. É claro que nenhum pintor pintava igual ao outro, mas todos buscavam desenhar no Renascimento o corpo humano assim como era visto. Exemplo disso é o quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa, que retratou Lisa Gherardini em 1503, que era esposa de um comerciante. E a Mona Lisa se transformou em ideal de beleza. O quadro está exposto no Museu do Louvre, em Paris. Porém, na história das artes plásticas, outros pintores procuraram retratar o corpo humano de outras formas, não apenas com o rigor realista, como se fosse uma fotografia. Eles, dependendo de seu desejo, distorciam a realidade para destacar as emoções. O pintor norueguês Edvard Munch, ligado aos movimentos impressionista e expressionista, em 1893, com o quadro O Grito, para dar maior dramaticidade à obra, distorceu a anatomia ou o corpo do personagem, mas retratando muito bem uma pessoa em desespero e angústia. Nesse estilo, diferentemente, não precisa ter todos os detalhes para saber que é uma pessoa. Esse quadro é muito famoso em todo o mundo. Já o espanhol Pablo Picasso, que nasceu em 1981 e morreu em 1973, também buscou caminhos dentro da arte. Trabalhando com figuras geométricas, ele pensou em retratar numa única imagem os vários lados de uma pessoa ou de um objeto e criou o movimento chamado cubismo. O quadro A Senhora de Avignon, de 1907, é um exemplo de que se pode retratar o corpo humano não apenas de forma realista, ou seja, uma cópia do real. O fantástico é que todas essas visões diferentes acabam tendo espaço no universo da arte. Uns apreciam o realismo da Mona Lisa, outros o cubismo das mulheres de Picasso, outros também o quadro O Grito, de Munch, mas tudo tem o seu valor no mundo da arte. Por isso, todo tipo de arte é importante, porque nem todas as pessoas têm a mesma visão. O que eu posso considerar belo, outra pessoa tem todo o direito de pensar diferente. E como nós estamos estudando o corpo humano na arte, vamos encerrar esse vídeo propondo um exercício de desenho do corpo humano. Muitos alunos dizem, professor, eu não sei desenhar. E eu digo, se você aprendeu a escrever, você é também capaz de desenhar. Se você aprendeu a escrever, por exemplo, ou melhor, a desenhar a letra A, você pode, com certeza, desenhar também um nariz.
A mecânica é a mesma, basta exercitar. Vamos fazer em casa um mapa do corpo humano. O que é isso? É o desenho do seu corpo. Não precisa ser um desenho realista como nós vimos, pois aprendemos que todas as formas de arte são importantes. Pode ser um desenho idealizado. O que é um desenho idealizado? É um desenho que contém os seus pontos fortes. Por exemplo, eu sou bom em futebol ou sou bom em alguma outra coisa. Você pode colocar esses detalhes no seu corpo. Você pode, no caso daquele que gosta de futebol, se desenhar como um atleta com um uniforme de jogador de futebol e por aí vai. Uma menina que acha que é boa em dança, ela busca representar isso no seu desenho. Ela pode incluir no desenho, por exemplo, uma vestimenta de uma bailarina e por aí vai. Mas você pode incluir no seu desenho também algumas coisas que não são consideradas por alguns muito positivas. Ah, professor, eu sou comilão, sou dorminhoco, sou bravo. Tente colocar isso também para nós termos também, além do seu perfil visual, um perfil psicológico. Tente bolar isso no seu desenho do mapa do seu corpo. O desenho é à mão livre, feito sem referência, sem olhar alguma outra coisa. Não tente olhar o que já existe, pois esse desenho será do seu corpo, que é único no mundo todo. Beleza? Como fazer isso? Vou dar apenas uma dica. Você pode desenhar diretamente em papel sulfite, ou começando a fazer o contorno do seu corpo deitando sobre um jornal ou um papel de embrulho, pedindo para alguém contornar o seu corpo. Depois você faz o resto de acordo com a sua criatividade. Enfim, use bastante a sua criatividade nessa tarefa e guarde para quando nos encontrarmos novamente presencialmente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo, né?